Bom dia, pessoal. Mais um dia que Deus nos deu, né? Nos alegramos nele. Graças nós te damos, Senhor, por mais esse dia. Estamos aqui para continuar com a leitura da palavra de Deus e ontem nós terminamos o livro de Gênesis e já iniciamos o livro de Êxodo, né? Nós lemos o primeiro capítulo do livro de Êxodo, onde nós vimos ali os descendentes de Jacó no Egito. E agora nós vamos para o capítulo 2, vamos ler o 2, 3 e 4 e vamos ver no capítulo 2 sobre o nascimento de Moisés. Eita, vamos lá. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela um menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu um menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou de uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio, e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E os sacerdotes de Midian tinham 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram umas pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde ele está? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, o qual teve um filho, e ele chamou seu nome de Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus o seu concerto com Abraão, com Isaque e Jacó, e atentou para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus.
E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isso será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disserem: qual o seu nome? Que lhes direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta-se os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e diz-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixai-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis sozinhos, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei o Egito. Eita! Capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhes: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Ele disse: lança em terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em uma vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse mais o Senhor: mete a mão agora no teu peito. E tirando, eis que a tua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que tornara como a outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouça a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai agora, pois, e eu serei com tua boca, e te ensinareis o que has de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem te has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca, e com a sua boca ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com a que
farás os sinais. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés e Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos e o levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. Moisés tomou a vara de Deus na sua mão e disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o coração para que não deixes ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito: Deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e o lançou a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. Ele foi, encontrou no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Abraão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição e inclinaram-se e adoraram. Aqui fala um pouquinho do filho de Moisés, que ele não era circuncidado. Eu voltei um pouquinho. E ali Zípora, né, Moisés, acho que Deus ia levar Moisés, mas ali Zípora vai, circuncida o filho e ele, né, se levanta. Enfim, eu vou dar uma lida melhor nisso aqui, mas é isso mesmo, né, o filho de Moisés, ele não era circuncidado, né, e precisou ser. Ele não tinha cumprido ali a lei, talvez porque não soubesse. Enfim. Terminamos o capítulo 4. Amanhã a gente continua no 5, 6 e 7. A gente pode voltar, a gente pode, né, estudar o que a gente não entendeu aqui, o que não ficou claro, a gente volta um pouquinho, a gente entende, né, porque a Bíblia é assim. A gente precisa, às vezes a gente para, né, num lugar, mas a gente precisa entender o que Deus está falando, né? Então nós estamos lendo, mas se você na sua casa, aquilo que você não entendeu, faça uma pesquisa, faça uma busca, leia de novo, né, para que Deus possa falar com você e para que você possa entender aí a palavra do Senhor, tá bom? Gente, fica com Deus, um bom dia para todos vocês e amanhã nós estamos aqui de volta.